Esse é um dos casos mais polêmicos e controversos da história da música sertaneja. Depois de quase 3 décadas, a chocante morte do cantor sertanejo Aladim ainda levanta debates e é motivo de especulações por parte dos fãs. Afinal, Aladim foi mesmo enterrado vivo? Fique com a gente até o final para descobrir a verdade e mergulhar nos detalhes surpreendentes dessa história. Sejam bem-vindos ao canal Raízes Sertanejas, o lugar onde mergulhamos na história da música sertaneja no Brasil. Para não perder nenhum vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações além de deixar seu like. Para entender melhor essa história, precisamos voltar ao começo. A trajetória de Alan e Aladim se iniciou de forma despretensiosa, mas acabou sendo um grande marco na música sertaneja. José Nascimento Cardoso, o Aladim, já possuía alguma experiência no meio musical e tinha até amizades influentes, como João Mineiro e Marciano, com quem chegou a tocar durante 4 anos. Ele conheceu Alan, cujo nome verdadeiro era Edmilson Fernandes Machado, em um concurso musical. Na época, Aladim já tinha uma carreira em desenvolvimento e enxergou em Alan o parceiro ideal para formar uma dupla. Assim, eles se uniram, e em 1976 nascia a dupla Alan e Aladim, que logo encantaria o Brasil com canções românticas e envolventes. No começo, Alan e Aladim se apresentavam com músicas de outros artistas e algumas composições próprias, ainda não registradas. Foi só em 1981, com o apoio do amigo Marciano, que lançaram o primeiro LP, pela gravadora CBS, atual Sony Music. A carreira decolou de verdade nos anos 80, quando lançaram o sucesso Parabéns Amor, marcando o início de uma série de músicas que se tornaram grandes hits do sertanejo. Logo, a dupla mudou-se para o Rio de Janeiro, onde gravavam e lançavam suas músicas para todo o Brasil. Mas foi em 1987 que Alan e Aladim alcançaram seu maior sucesso com o LP que levava o nome da dupla. Esse álbum vendeu mais de 1 milhão de cópias e trazia a faixa Liguei Pra Dizer Que Te Amo, que consagrou Alan e Aladim entre os grandes nomes da música sertaneja. O Brasil inteiro se apaixonou pelo estilo e a voz única de Aladim, e a dupla consolidou-se como um dos maiores ícones da música sertaneja dos anos 80 e 90. Com seu segundo álbum homônimo em 1989, venderam mais de 500 mil cópias, e a dupla era agora idolatrada pelos fãs, especialmente os caminhoneiros, que faziam de suas músicas a trilha sonora de suas longas viagens. Mas, em 1992, uma tragédia abalou essa trajetória de sucesso. Durante a viagem entre o Rio Grande do Sul e Goiás, José Nascimento Cardoso, o Aladim, começou a sentir fortes dores nos dentes. Por uma semana, foi medicado com Voltaren pelo baixista da banda, mas os incômodos não pararam. Hospedado em um hotel em Cristalina, onde a dupla havia feito sua última apresentação, Aladim aparentava estar com febre, pois sentia frio apesar do clima quente e chuvoso. Mesmo debilitado, ele viajou de carro até São Paulo, mas, em vez de retornar para casa, procurou ajuda no hotel. Em seguida, pediu para ir a Mogi das Cruzes, onde já tinha uma consulta marcada com um médico. Lá, Aladim recebeu a notícia devastadora: ele estava com uma infecção generalizada, em estado irreversível. Segundo Alan, Aladim já apresentava dificuldades para engolir e mastigar antes da consulta. Pelo que tudo indica, Aladim teve uma reação alérgica a um medicamento usado na cirurgia dentária, o que resultou em uma parada cardíaca no dia 1º de outubro daquele ano. A notícia de sua morte chegou a Alan de forma inesperada. Ele soube do falecimento do parceiro através de uma transmissão da Rádio Globo. Em entrevista a André Piunti, Alan revelou que o choque quando soube da notícia foi enorme. Alan afirmou nessa entrevista com Piunti, que sua dupla estava cercada de pessoas mal intencionadas. Ele disse não ter certeza se Aladim realmente foi enterrado vivo, mas destacou que havia algo estranho em toda a história, dando a entender que algumas pessoas poderiam não desejar sua sobrevivência. Alan também revelou que jornalistas chegaram a procurá-lo, assim como entraram em contato com a família de Aladim, em busca de respostas para investigar o caso.
No entanto, a família decidiu não prosseguir com a investigação, preferindo manter silêncio sobre o assunto. O boato diz que, na verdade, Aladim teria sido enterrado enquanto estava em um estado de catalepsia e, ao retomar a consciência, já estaria dentro do caixão. Segundo essa versão assustadora, o cantor tentou desesperadamente sair do caixão, mas sem sucesso, morrendo por falta de ar enquanto tentava escapar. A história se espalhou rapidamente, especialmente porque, segundo relatos, ao exumar o corpo de Aladim algum tempo depois, o caixão teria sido encontrado com arranhões por dentro, o corpo de bruços e as unhas cheias de farpas de madeira, indícios de que ele tentou desesperadamente sair dali. Essa história tornou-se uma lenda urbana em Mogi das Cruzes e, ainda hoje, atrai curiosos ao túmulo de Aladim no Cemitério da Saudade, na Vila Lavínia. É um ponto de visitação para aqueles que buscam entender o mistério. Ao longo dos anos, o administrador do cemitério afirmou várias vezes que o túmulo de Aladim jamais foi aberto após o enterro, e que a história de arranhões no caixão e do corpo de bruços seria apenas uma invenção. Já a família de Aladim, até hoje, nunca se manifestou sobre o caso, o que acaba deixando a história ainda mais enigmática. E a dupla? Como ficou após essa tragédia? Bem, 4 anos após a morte de Aladim, em 1996, a gravadora Copacabana decidiu reativar a carreira da dupla Alan e Aladim. Após uma série de audições, encontraram Patrick, um cantor de músicas italianas que se apresentava em São Paulo, para assumir o lugar de Aladim. Ele adotou o nome artístico de Aladim e a nova dupla seguiu com o sucesso por algum tempo. Porém, a parceria com Patrick não durou muito, e ele acabou formando outra dupla chamada DJ Maluco e Aladim. Nos anos seguintes, outros cantores assumiram o nome de Aladim ao lado de Alan, mas nenhuma formação obteve o mesmo sucesso da dupla original. Finalmente, em 2012, Patrick voltou a se unir a Alan para uma última tentativa de reviver a magia da dupla. Apesar do triste fim, a memória do cantor Aladim permanece viva no coração dos fãs que guardam com carinho as músicas e a trajetória de uma das duplas mais icônicas do sertanejo. Agora, eu gostaria de saber, você sabia dessa história? Qual a sua música favorita de Alan e Aladim? Deixe nos comentários sua opinião. E se você gostou desse vídeo, vou deixar no card a história de Christian e Ralph, outra dupla que marcou época no Brasil. Recentemente, perdemos Christian, mas seu legado continua vivo nas canções que emocionaram gerações. Então, clique no link para assistir e descobrir detalhes fascinantes da trajetória dessa dupla. Não percam!